Evangelho de João, capítulo 9. Diz o textuário da palavra: a cura de um cego de nascença. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é esse, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhes, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e vi. Disseram-lhes, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhes como o vira. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E haviam dissensões entre eles. Somente até aqui. Amém. Então, queridos, vocês ouviram a palavra que virou aqui um negócio, né? Virou uma discussão, virou um problema. E só para ter-se uma ideia que de tudo o que é feito de bem, parece que o diabo faz um negócio, né? E uma bagunça, que o pessoal entrou assim em discórdia um com o outro por um bem que o Senhor Jesus tinha feito, né? E virou, se nós continuarmos a ler mais para frente, nós vamos ver que, irmãos, isso aqui virou um problema ali para os fariseus, para os povos, para as pessoas. Virou um comentário, virou um bafafá danado naquele lugar, porque o Senhor fizera esta maravilha. Muito bem, vamos para a palavra que Deus revela para nós nesta noite aqui, porque já virou falando do materialismo desta palavra, virou uma confusão ali, porque conforme nós lemos aqui, né, começou com, nós não usamos muito bem essa palavra, né, mas começou com um passeio do Senhor Jesus ali, andando pela rua, né, pela cidade. Diz o textuário aqui, primeiro: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Quando se é um cego, que ele vai ficando cego no correr dos tempos, segundo a ciência, nós vamos perdendo a visão. Então, quando nós vamos perdendo a visão, mas nós vimos um clarão, tá? Quando acende uma luz, clareia, né? E nós, mesmo com o olho fechado, nós percebemos
quando a luz está acesa, quando a luz está apagada, porque vê um clarão, certo? Mas quando é cego de nascença, segundo a ciência, não vê clarão nenhum, é tudo apagado mesmo, é tudo escuro mesmo de uma vez. Então o cego de nascença diz que vive no escuro mesmo, não tem clarão nenhum. Agora eu vou pregar para a igreja, para você que está aí, para nós que estamos aqui, a visão desta palavra, a sabedoria da palavra. Glória ao Senhor, porque nós viemos aqui para aprender, irmão, e para ser sábio na presença de Deus. E nós não estamos em qualquer lugar, não. Nós não estamos num banquete material, nós não estamos, irmãos, em qualquer lugar da face da terra, não. Nós estamos no lugar em que habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos aqui para falar da graça, daqui para falar do Evangelho. Nós estamos aqui para receber o Espírito Santo de Deus, e nós que estamos aqui já recebemos esse Espírito Santo de Deus. E quando nós saímos daqui, toda vez que nós saímos daqui, nós temos que sair para melhor. Nós temos que vir aqui e sair daqui de forma que aprendemos, de forma que vimos alguma coisa inusitada, de aprender alguma coisa. Nós não podemos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Não podemos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Não dá, não pode. A igreja que você entra e sai do mesmo jeito e do que entrou, talvez pior, melhor não ter ido, né? Mas nós temos que vir e sair diferente, com aprendizado na presença de Deus. Foi o que os discípulos disseram. Então, Senhor, quando acontece isso, tem algum erro aí. Então quem foi que errou? Foi os pais deles que pecaram, né? Vamos ler aqui para nós, né? E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais que pecou? Para ele nascer assim. Por quê, irmão? O próprio cego não era, porque o próprio cego não tinha como pecar ainda dentro do ventre, criança, não tinha como. Então teria que ser os seus pais. Mas o Senhor Jesus falou: não foi nem ele e nem os seus pais. Ele nasceu assim para que quando eu viesse, eu já estava determinado que eu ia cruzar o seu caminho. Glória ao Senhor. E quando eu cruzar o caminho dele, haveria de chegar para ele a luz que ele precisava. Glória ao Senhor. E para que o mundo visse a glória do unigênito Filho de Deus. Então prega a Deus para você, prega a Deus para você, para você. O que acontece no teu caminho tem um significado, tem um marco entre eu e Deus, entre você e Deus, no seu caminho, que tudo é para que Deus apareça na tua vida melhor, aleluia, e que Deus faça em você algo de renovo no teu caminho, para que você precisa, aleluia, para que você possa conhecer o poder de Deus na tua vida. E foi então que aconteceu, irmão, sobre aquele cego, que o Senhor Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os pais deles pecaram. Mas então por que faltou essa terceira visão? O olho da pessoa, não sei onde que está escrito aí, que o Senhor Jesus fala que a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo terá treva, certo? Não sei onde que está escrito aí, os irmãos procuram, depois você acha. Todo o seu corpo terá treva, mas se o olho da pessoa for bom, o teu corpo terá luz. Lógico, você vai enxergar tudo, aonde tropeça, onde não tropeça, onde você pode passar, sobe a escada, desce a escada, enfim, glória ao Senhor. O teu corpo terá luz. Quem enxerga bem tem luz no corpo, quem não enxerga bem não tem luz no corpo. E esse cego não tinha luz no corpo. Por que é que ele não tem? O olho é a única visão, irmão, que liga o cérebro e o coração. O olho é a única visão que liga o cérebro e o coração. No cérebro, ali armazena o espírito da pessoa. Você sabia disso? O espírito da pessoa
ele armazena-se no cérebro da pessoa, na mente da pessoa. Ali, o cérebro é feito para receber o seu espírito. O coração recebe a alma da pessoa. Então nós temos espírito e alma. Você tem espírito e alma. Você é uma alma vivente. E dentro desta alma, um espírito que clama Abba, Pai. Então lá no cérebro está alojado, é a casa do Espírito Santo, se for homem de Deus. E se não for, então é tomado pelos demônios. Faltou essa ligação, faltou o olho, faltou uma ligação no seu cérebro. Glória ao Senhor, uma ligação do olho ao cérebro. Nasceu meio com problema, então o olho não consegue enxergar. Diz o Senhor, mas tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Antigamente ninguém trabalhava de noite. Agora todo mundo trabalha, né? Lógico, uma tecnologia avançada, todo mundo trabalha à noite, mas antes não. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, falando com os seus discípulos, ele cuspiu na terra. Então tá, deixa eu fazer aqui uma cura para esse cego. Ele cuspiu na terra. Parece nojento isso, né? Mas ele cuspiu na terra, fez ali um pequeno lodo e passou no olho do cego. Quando ele fez isso, porque foi ele que era o verbo, ele era o verbo estava com Deus e ele era Deus. Tudo ele pode fazer, tudo ele pode criar, tudo ele pode dominar, tudo ele pode, irmão, do jeito que for ele consegue fazer, ele consegue criar, aleluia, consertar uma árvore, a madeira, glória ao nome do Senhor, do jeito que for. Ele, irmãos, ele tem poder sobre os animais, sobre os peixes nas profundezas do mar, ele conserta o vento, a tempestade, enfim, ele anda sobre as asas do vento, aleluia, faz das nuvens as seus carruagens, aleluia, glória ao Senhor. Ele faz, irmão, o que ele precisar fazer. Então quando ele criou o homem, ele criou o homem da terra, ele, glória ao Senhor, pegou da terra, amassou o barro e criou o homem. Depois de tudo prontinho, ele só assoprou, estava tudo beleza, cérebro formado, irmãos, intestino, o sangue correndo na veia, irmão, um órgão do corpo, tudo beleza. Aí ele só assoprou e o homem viveu, glória ao Senhor. Mas esse cego, aleluia, foi formado da terra, mas a terra fez ele com um pequeno defeito, porque sua visão não ligava o Espírito de Deus. Foi então que ele falou, então vou cuspir na terra, pegar um pequeno lodo da terra de que você fosse criado, vou passar no seu olho, aleluia, mas você não vai sair enxergando agora não, você vai lá no tanque de Siloé, lava lá, porque quando você lavar lá, aí vai estar criado, glória ao Senhor, uma corrente, aleluia, espiritual, porque aquele tanque de Siloé, irmão, é onde o Espírito Santo de Deus descia sempre, e todos que desciam lá, depois da água ser movimentada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, né? Então o Senhor Jesus falou para ele, você vai lá, lava-te no tanque de Siloé, e depois nós vamos conversar. Então, glória ao Senhor, fez aquele lodo, passou no olho do cego, foi lá, glória ao Senhor, o cego no tanque de Siloé. Mas peraí, então ele não estava sozinho? Porque se ele foi no tanque de Siloé, não era perto, então ele não estava sozinho. Como é que um cego que não enxerga nada vai lá no tanque de Siloé? Alguém tem que levar ele.
Ele não estava sozinho, ele tinha uns amigos, ele tinha companheiro, ele tinha pessoas junto, ele tinha pessoas próximo, glória ao Criador nas alturas. Então essas pessoas levaram ele e foram testemunha de que Deus fez isso com ele, glória ao nome do Criador. Então ele foi lá, lavou, aleluia, glória ao Senhor. Quando ele lavou o olho, que irmão, esfregou, limpou tudo aquilo lá, ele começou a ver e via, irmão, glória ao Senhor, como ninguém. A visão daquele cego era sobre todas as visões. O cérebro que abriu, porque faltava um pequeno conserto, vamos dizer assim, no cérebro daquele homem, foi consertado. Então se ligou, veja bem a palavra, ligou aquele pequeno fio, né, do olho ao coração e ao cérebro. A alma dele ficou convertido e o espírito dele foi convertido para com Deus, glória ao Senhor. Aí foi então que ele voltou para o Senhor Jesus, agradeceu e se tornou discípulo do Senhor, convertido pela obra que Deus tinha feito no teu caminho. E sabe o que aconteceu com esse homem? Aleluia, ele foi o mais inteligente, porque o cérebro dele, aleluia, era pequeno, depois tornou-se grande. O coração dele era humilde, tornou-se um coração sábio e entendido na sua presença, a ponto deles ser levado na presença dos fariseus, do homem sábio, das pessoas sábias, e ele andou por ali com resposta na ponta da língua. O que Deus vai fazer com você aqui, daqui para frente, com todos nós que estamos aqui, Deus fala para você: olha, eu vou fazer um pequeno lodo, porque tem alguém cego aqui que não consegue enxergar a minha palavra espiritualmente na minha presença, está meio cego, aleluia. O que Deus quer falar para nós, irmão, é que nós temos uma certa dificuldade para enxergar a palavra, para não enxergar o caminho, para enxergar a oração, para enxergar, irmão, as obras de Deus, para enxergar, irmãos, as coisas espirituais. Tem muita gente cego que não consegue enxerga mais as coisas mundanas, enxerga mais as coisas banais dessa vida, e tem dificuldade para enxergar a palavra de Deus. Então Deus fala para você hoje, aleluia, eu estou fazendo aqui um lodo espiritual nesta palavra, aleluia, vou passar nos teus olhos espirituais também, vou ligar o teu cérebro e o teu coração, o teu coração vai ser uma alma salva na minha presença, o teu espírito vai andar comigo e receber sabedoria do reino da minha glória, aleluia. Sabe por que eu estou falando isso? Diz o Senhor, porque daqui para frente Satanás vai levantar do trono dele, do inferno dele, e vai querer ir na tua casa, lançar você, tua família, tudo nas garras de Satanás, e você com olho espiritual para enxergar os dardos inflamados do maligno, não cairás na cilada do diabo. É por isso que Deus manda essa palavra, para você ser uma pessoa sábio na minha presença, muito sábio e entendido, a ponto de você enxergar, você tem que enxergar, porque a minha palavra vai limpar todas esse embaraço, glória ao Senhor, a dificuldade de você enxergar as coisas espirituais do céu. Tem dificuldade, aleluia. Então te diz o teu Deus hoje por esta palavra: a tua dificuldade foi até aqui, porque daqui para frente eu vou abrir as suas visões, eu vou abrir ali no teu coração e vou abrir a tua mente. Você vai enxergar as coisas espirituais do céu, e a minha glória estará de pé na tua vida. Quando você for levado na presença de prefeito, de governador, de presidente, seja lá o que for, você vai ter a resposta na ponta da língua, glória ao Senhor. Sabe esta graça de Deus aqui? Sabe a graça do Filho de Deus? Aleluia, você não pode perder ela para nada. Para nada, você não pode perder a graça do Filho de Deus, não pode perder. Então, para você não perder, tem a resposta na ponta da língua. Quando alguém fizer uma pergunta espiritual para você, responda para ele, iluminado por Deus pela palavra que Deus manda hoje, nesta noite. Tá bom? Então saia daqui dizendo: eu aprendi mais alguma coisa diante de Deus. Tudo que eu preciso, isso aqui é nadar, irmãos, nas profundidades da palavra de Deus. Convém então que eu faça as obras, disse o Senhor aqui, fez tudo isso, fez o lodo,
vai, lava-te no tanque de Siloé. Então, irmãos, depois que tudo isso aconteceu, aquele moço se tornou o mais sábio, mais bonito, mais saudável. Agora, ele não era mais aquela pessoa simples, não. Ele era uma pessoa importante, conhecido por todo mundo. Ele era uma pessoa, irmãos, cheio do Espírito Santo. E houve uma grande diferença nele. Sabe por quê? Porque ele mudou os seus hábitos. Tem alguém aqui ouvindo essa palavra que diz o teu Senhor: quando eu abrir o teu olho, quando eu fizer você enxergar mais ainda, você vai mudar até o teu hábito dentro da tua casa, tá? Até os teus hábitos. Você tem que mudar os seus hábitos. Aleluia. Mas como eu tenho que mudar? Você tem que mudar os seus hábitos. Aleluia, glória ao Senhor. Porque quem te enxergava até hoje vai te enxergar de uma maneira diferente, com hábito diferente, com maneiras diferentes, jeito diferente de falar, de olhar, de orar, de cantar, de estar na minha presença. E vão dizer para você: será que é aquela? Será que é ele mesmo ou não? Glória ao Senhor. Foi o que aconteceu com esse moço. Glória ao Senhor. Então os vizinhos não conheceram mais aquele moço, não, irmão. Diz aqui a palavra, ó: os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, agora diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Quer dizer, é ele ou não é? Porque parece com ele, mas está mais bonito. Mas ele era cego, agora ele vê. Mas olha o seu olho, que lindo que é o seu olho. Olha o seu olhar, olha o seu jeito de andar. Ele mudou os seus hábitos, ao jeito dele falar. Ele está andando com aquela pessoa importante. Olha, ele foi conversar até com os principais dos fariseus. Ele era um mendigo, ele era um Zé Mané qualquer. Agora não, agora ele é um moço importante. Então, parece ser ele, mas acho que não é. Então, ficaram nessa dúvida. Uns diziam: é este, porque tinha certeza. Sabe por que quem dizia que era este? Quem que afirmava? Não, eu afirmo, é ele. Sabe quem é? Aqueles que estavam com ele, aqueles que levaram ele. Não, eu estava junto. É ele, certo? Quer acreditar? Acredita. Não quer? Não acredita. Problema seu. Mas Deus fez essa obra na vida dele, sim. Então é ele, então é ela. Glória ao Senhor, é ela, porque eu sei que Deus está na vida dele. Eu estava junto. Glória ao Senhor. Por isso que é bom nós estar junto na comunhão, meu irmão. Aleluia, dentro dessa igreja, junto na comunhão aqui. Quem pôde acompanhar todo esse movimento aqui, pôde contemplar e ver. Tem alguns por aí que começam a perguntar: mas será que aconteceu? Será que aconteceu? Quem está aqui dentro pode falar: não, eu estava lá, aconteceu, Deus apareceu. Não é? Glória ao Senhor. Foi o que aconteceu com aquele cego lá. Glória ao Senhor. Enquanto uns duvidavam, os que estavam com ele presenciaram a obra, diziam: é ele. E outros: parece-se com ele. E eles diziam: sou eu. Ele mesmo dizia: não, sou eu. Eu estou aqui. Eu era cego, eu não tinha nada. Diziam-lhe, pois: como se abriram os olhos? Bom, o homem curioso agora quer saber como. É uma coisa, irmão. Glória ao Senhor. É você? Deus fez isso? Deus fez. Mas será que Deus fez? Deus fez. Bom, depois que ele está convencido que Deus fez, aí ele quer saber como que Deus fez. Por quê? Para colocar dúvida no seu coração. Ele respondeu e disse-lhes, contou a história. Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai e lava-te no tanque de Siloé. Agora vamos falar de Siloé. Antes era Siló. Antes, bem lá, na época de Jacó, de outros lá, era Siló. Aquele Siló era onde se ajuntavam os homens de Deus, as pessoas profetas,
Eliseu acho que passou por Siló, Elias, outros homens de Deus passaram por Siló. Siló era onde a presença de Deus descia lá com os profetas. Eles se reuniam em determinado lugar e ali descia o anjo, ali descia a virtude, ali descia o Espírito Santo. Então era Siló, a presença de Deus descia ali. Depois que acabou os profetas, já não tinha mais quem pregasse, já não tinha mais quem falasse, já não tinha mais quem testemunhasse, passou a ser Siloé. Por que Siloé? Porque agora já não era mais os humanos que estavam ali, mas a presença de Deus estava lá. Fizeram um tanque e de vez em quando o Espírito Santo descia um anjo lá e movimentava aquela água. Não tinha profeta para pôr a mão na cabeça, um Eliseu para falar assim: olha, assim diz o Senhor, vai e vende esse azeite e vive do resto. Não tinha mais profeta para curar a enfermidade. Então fizeram o tanque de Siloé agora e puseram o nome de Siloé. Quem descer aqui, olha, eu vou determinar um anjo em certo tempo, vai descer aqui. Quem descer primeiro será sarado de qualquer enfermidade que tiver. Então o povo ficava lá esperando, à beira do Siloé. Então por isso era Siloé. Acontece que aquele cego, ele estava cansado de ir lá na beira do tanque de Siloé. Ele estava cansado, o povo estava cansado. Agora me diz, como é que ele ia ver o anjo movimentar as águas? Ele era cego, não tinha como ver. Então ele falou: então eu nem vou ficar aqui na beira desse tanque, seja o que Deus quiser, vou levar minha vida por aí. E quando ele passava na rua, ele encontrou aquele que dá vista, que dá olho, que dá saúde, que resolve o problema. Ali ele encontrou, glória ao Senhor, o dono da vida. Ele encontrou ali, glória ao Senhor, pela fé, andando nas ruas, glória ao Senhor, aleluia. O Senhor Jesus encontrou com aquele moço. Aí ele untou, fez o lodo, falou: vai lá no tanque de Siloé. Aí sim, aí levaram ele lá, mas ele já foi com ordem de libertação. É diferente, né? Quando nós temos uma ordem de libertação, é outra coisa. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus manda para nós aqui. Já perdi até o lugar que eu estava aqui. Ele foi para o tanque de Siloé. Isso. O Senhor Jesus falou para ele: vai e lava. Então fui e lavei. Disse-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Eu não sei o caminho que ele faz. Levaram, pois, o moço aos fariseus. Sabe quem é fariseu? Fariseu é aqueles homens estudados e letrados, homens doutores, homem que acha que sabe. E perguntaram também para aqueles fariseus, né? Os fariseus perguntaram para ele: como é que isso aconteceu na sua vida? E aí ele contou de novo toda a história, novamente, glória ao Senhor. Enfim, irmão, conforme nós lemos aqui, então alguns dos fariseus diziam, veja bem, alguns dos fariseus, que eram doutores, né, que eram letrados, que conheciam a obra de Deus, diziam: este homem, quer dizer, esse homem Jesus não é de Deus. Os próprios fariseus dizendo: esse homem Jesus não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia então dissensões entre eles. Eles não conheciam nada, só sabia que, e pegava o cego, levava para lá, que agora não era mais cego, e pegava o cego, trazia para cá, que agora não era mais cego, e levaram o cego para lá, e levava o cego para cá, e levava para lá, tentando fazer ele falar o que é que aconteceu na sua vida. É assim, aleluia, que o adversário, irmão, quer fazer na nossa vida. Chegou uma hora que, irmão, aquele cego, aquele que agora não é mais cego, que era cego antes, e cansou dessa levação, leva para lá, um pergunta para cá e outro
pergunta para lá. Aleluia, você está cheio de tantas as coisas que acontecem na sua vida, de tantas perguntas que fazem, pergunta da sua vida. Por que você não manda ele cuidar da vida dele? Por que não manda ele cuidar da casa dele, quer cuidar da sua casa? Por que não manda ele cuidar da vida dele, quer cuidar da sua vida? Enche a sua casa de perguntas. Mas por que você? Mas por que desse jeito? Por que dessa forma? Aleluia. Começa então, aquele cego que não era cego, ele começou a pregar. De tanto que ele estava nervoso com aquilo lá, leva para lá, leva para cá, pergunta aqui, pergunta ali. Ele falou: quer saber de uma coisa? Olha, eu vou pregar o Cristo mesmo. Eu não sei quem é ele, só sei que ele me libertou, ele me encontrou na rua. Ali me untou com lodo, mandou lavar no tanque de Siloé. E eu fui lá, lavei, e Deus me libertou. Então eu sou daqui agora, ninguém me tira daqui. É isso que você tem que fazer. Aonde você recebeu a graça do Filho de Deus, é aqui que você tem que ficar. Não queira andar por aí no centro de macumba, em lugares que Deus não habita, em outras habitações mundanas. Pois Deus fala para você, você conhece muito bem esse lugar. E nesse lugar eu tenho promessa de Deus na sua vida. Fica bravo. Começa a ficar bravo e comece a pregar o meu evangelho a partir desta palavra agora. Fique nervoso. Porque o cego ficou nervoso, ele ficou bravo e começou a pregar. Fique nervoso, Itamar, fique bravo e comece a pregar para os vizinhos, e comece a pregar para a turma. Fique nervosa, irmã Laíde, irmã assim, fique bravo de tanta pergunta do teu adversário e fala assim: agora eu vou pregar o evangelho até para a sombra. Quem vir perguntar para mim, eu prego Cristo na tua vida e você vai saber que Deus está presente no teu caminho. Fique nervoso de tantas perguntas. Quer saber? Então tá. Então agora eu vou começar a pregar Deus na sua vida, porque foi isso que Deus fez comigo. E Deus fará, hein? Deus entrará na tua vida, fazendo obras maravilhas. De hoje em diante vai ser diferente a tua vida por esta palavra da Glória Igreja. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.